Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Tema desta mensagem: arrependimento. A característica do Evangelho é a simplicidade. Quando o apóstolo Paulo declarou ao carcereiro de Filipos os termos da salvação, disse apenas: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, verso 31. O apóstolo Pedro, falando sobre o mesmo assunto, afirmou: porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Nenhum outro a não ser o de Jesus Cristo. Os pecadores, confrontados com a necessidade da salvação, frequentemente se deixam confundir com a simplicidade da salvação oferecida por Deus. Satanás, não podendo subtrair coisa alguma das condições ou do plano da salvação, porque Deus já reduziu este plano e essas condições ao mínimo irredutível, ele só pode confundir a mente dos pecadores, adicionando alguma coisa e não subtraindo. Se Deus tivesse imposto condições para a salvação, Satanás poderia anular essas condições e impedir os homens de alcançar a salvação. Mas desde que não há condições, e a salvação é um fato simples, cuja única condição é crer, o método usado por Satanás para enganar os homens tem sido de fazer acréscimo à simplicidade do Evangelho. É por essa razão que muitos pregam a salvação pela fé e boas obras, ou salvação pela fé e batismo, ou salvação pela fé e pertencer a uma igreja, ou ainda a salvação pela fé mais arrependimento. Todas essas são tentativas para perturbar a mente do homem que precisa ser salvo, em relação ao ponto focal e ao plano básico da redenção. É nossa intenção falar a doutrina do arrependimento. Isto tem grande importância pelo fato de tantas mentes virem sendo confundidas quanto à simplicidade da salvação pela deturpação do ensino das Escrituras a respeito desta importante doutrina. Confiamos que o ouvinte descobrirá nas Escrituras não apenas a simplicidade do plano da salvação, mas a parte que o arrependimento desempenha na salvação da alma. Consideraremos a palavra arrependimento. Essa doutrina do arrependimento tem sido tremendamente prejudicada pelo conceito errôneo alimentado pela maioria dos homens. Pois quanto a palavra arrependimento é usada, traz à mente do indivíduo comum a ideia de tristeza pelo pecado. Geralmente lhe ocorre a imagem de alguém em cuja face corre lágrimas de remorso e cujos lábios proferem promessas de mudanças e um voto de jamais cair no mesmo pecado. E essa tristeza pelo pecado é geralmente chamada de arrependimento. Entretanto, está mais longe do conceito da palavra de Deus do que essa ideia de arrependimento significar tristeza pelo pecado. Na palavra de Deus, descobrimos que a palavra traduzida por arrependimento quer dizer mudanças de ideia. Significa literalmente virar. Trata-se de uma volta muito mais mental do que física. Uma mudança de rumo, mudança de direção, mudança de atitude. Este é o significado da palavra. Assim, tal mudança de ideia, como prescrevem as Escrituras, quando falam de arrependimento, pode trazer tristeza pelo pecado, mas será a consequência de alguém ter visto o seu pecado à luz da santidade de Deus e ter mudado de ideia, louvado seja o nome do Senhor, em atitude à relação dele mesmo. O Senhor nos dá uma ideia clara do conceito do arrependimento. Nesta parábola de Mateus capítulo 21, versículo de 28 a 30, lemos: um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Nesta parábola, o segundo, que tinha recebido a ordem de ir trabalhar na vinha e disse não quero, depois se arrependeu. Que fez então? Mudou de ideia. Ele negou-se a atender a ordem de seu pai.
se conformou com ela. Essa mudança de ideia nada mais, nada menos é do que arrependimento. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25, encontramos o objeto particular que produz o arrependimento. Paulo escreve: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Apresentando as qualidades que deve ser o servo do Senhor, o apóstolo dá ênfase à ideia de que ele tem habilidade para ensinar. É claro que ele deve ensinar a palavra de Deus, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. À medida que o servo de Deus ensina a sua palavra, a verdade que ele apresenta será introduzida pelo Espírito na mente do ouvinte, e a atitude dele irá modificar-se segundo a verdade a ele apresentada. Louvado seja Deus! Esta mudança no modo de pensar a respeito da verdade revelada pela palavra de Deus é chamada em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, de arrependimento. A salvação será precedida pelo arrependimento. Aquele que se volta para Deus aceita seu julgamento sobre o pecado, aceita o fato de que necessita de um Salvador, aceita o fato de sua culpa e de sua perdição sem Cristo e a realidade do seu desamparo. Afasta-se assim da sua autorretidão, na qual confiava, de suas boas obras e de sua igreja como meio de obter a salvação, voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, aceitando o fato do julgamento de Deus sobre o pecado. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, e recebendo assim Jesus Cristo como seu Salvador pela fé, como aquele sobre quem recaiu a sentença que cabia a ele como pecador. Em muitas ocasiões eu tive o privilégio de abrir a palavra de Deus diante dos homens e mulheres, a fim de mostrar-lhes que estavam perdidos e sobre a condenação de Deus por causa da sua injustiça, mas que Deus lhe oferece salvação através de Jesus Cristo. E tenho tido a alegria de ouvi-los dizer: aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Quase invariavelmente a emoção é tão grande que a pessoa não pode refrear as lágrimas que lhe veem os olhos ao sentir-se maravilhado de pertencer à família de Deus. A salvação vem pela fé, glória a Deus. Ela não depende da tristeza pelo pecado, mas da fé no Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício pelos pecados do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se Cristo não é o seu Salvador, a salvação independe de qualquer experiência em que você extingue suas emoções com o fim de entristecer-se pelos seus pecados. Mas, glória a Deus, depende isto sim de uma mudança de opinião. Você o rejeitou, você o repudiou, confiou em suas próprias obras, suas obras de justiça. Pare um pouco agora e pense no seu futuro. Confesse-o agora nesta hora, Jesus Cristo como seu Salvador, e tenha uma esperança feliz em uma eternidade sem fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tema de nossa mensagem: regeneração. Dentre as muitas experiências do homem na vida, a que certamente melhores recordações lhe traz, e se destaca entre todas, é a do momento em que o primeiro filho lhe é colocado nos braços. Ele segura aquela criatura tão pequenina, olha para aquele rostinho vermelho, enrugado, choroso e diz: é meu. Quantos sonhos, esperanças, desejos e ambições enchem o coração do pai naquele momento. O pastor tem repetidamente o privilégio de ir ao hospital onde nasceu uma criança. E quase sem exceção, depois de falar com os pais do bebê, o pai lhe diz: venha até o berçário, quero mostrar-lhes meu filho.
exibindo toda a sua alegria de pai. Nunca nos cansamos de admirar o milagre do nascimento. Ao contrário, maravilhamos-nos cada vez mais com o milagre de uma nova vida que vem ao mundo. Os céus nunca cessam de se maravilhar, louvar e agradecer ao Deus da criação e o Deus da recriação pelo milagre do novo nascimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando a Nicodemos, disse: importa-vos nascer de novo. O apóstolo, em Tito capítulo 3 e versículo 5, afirmou: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O novo nascimento de João 3 é chamado de regeneração. Em Tito 3:5, a mesma verdade nos é apresentada sobre um outro termo, e em Efésios 2:1, onde o apóstolo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. As palavras da vida, ou vivificar, têm o mesmo conceito que nascer de novo ou regeneração. A palavra de Deus frequentemente faz referência àqueles que são filhos de Deus. Em 1 João 3 lemos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Versículo 2. Vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 1. E nós o somos, disse o apóstolo. Louvado seja Deus. E quando é feita alguma referência àqueles que nasceram da família de Deus como seus filhos, as Escrituras empregam o mesmo conceito básico usado por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Em 2 Coríntios 5:17 lemos: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Assim, quer falemos sobre nascer de novo, novo nascimento, regeneração, vivificação, tornar vivo, filho de Deus ou nova criatura, todas essas palavras trazem à nossa mente o milagre do novo nascimento. E é este milagre do novo nascimento que queremos considerar quando usamos o termo doutrinal regeneração. A palavra regeneração é latina e significa renascer, nascer de novo, ser gerado outra vez. E mesmo que haja alguma dúvida sobre a significação da palavra regeneração, não deverá haver nenhuma sobre a expressão nascer de novo, nascer outra vez ou novo nascimento. Quem nasce neste mundo nasce espiritualmente morto. Precisa por isso nascer outra vez de um novo pai, em uma nova família, se quiser ter a vida eterna e se tornar um filho de Deus. Louvado seja Deus. Todas as pessoas, exceto Adão, vieram a este mundo de um mesmo modo, pelo mesmo nascimento. Este é o resultado da concepção, pelo qual os pais transmitem à criatura a sua natureza, a vida que eles mesmos já possuem. Se vamos nascer da família de Deus, isto deve dar-se através do milagre de um novo nascimento, de um novo pai, que pode conceder-nos uma nova natureza, para que possamos ser feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que esses fatos que estamos apresentando são bastante conhecidos, pois não há verdade mais importante do que esta afirmada por Cristo a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Vejamos agora algumas passagens das Escrituras Sagradas que enfatizam diferentes aspectos desta verdade, para que você possa compreender a complexibilidade deste milagre, o novo nascimento. Louvado seja Deus. O milagre deste nascimento é um milagre complexo. Aquilo que recebemos com tanta naturalidade é a manifestação da excelsa grandeza do poder e sabedoria de Deus. No primeiro capítulo do Evangelho de João, versículos 12 e 13, nós lemos: a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Note que no versículo 13, deixando de lado ideias intercaladas ou subordinadas, João afirma: os quais nasceram de Deus. E nesta frase, nascidos de Deus, a ênfase é colocada no autor do novo nascimento. Deus é o autor do plano da salvação.
O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 1 e verso 30, nos recorda que Cristo é a sabedoria de Deus. Glória ao nome do Senhor. Em Romanos, no capítulo 3 e verso 26, ele nos diz que a salvação a nós é oferecida em Jesus Cristo e é a manifestação da sabedoria de Deus, pois Deus encontrou a solução para o problema de como ser justo e ao mesmo tempo fazer justiça ao ímpio. O autor de nossa salvação é um Deus cheio de sabedoria. A salvação não foi resultado de uma reflexão tardia, como se depois do homem pecar, Deus descobrisse um meio de remendar uma brecha em seu plano, mas a salvação foi ordenada em Cristo antes do princípio dos tempos. Fomos escolhidos em Cristo, diz a Bíblia. Paulo nos fala em Efésios 1 e 4, antes da fundação do mundo, a fim de que Deus pudesse manifestar sua graça e amor, misericórdia, sabedoria, justiça, retidão e santidade. Deus delineou um plano por meio do qual tudo o que ele pudesse ser mostrado em toda a sua radiância, em oposição às trevas do pecado. Glória a Deus para todo sempre. A salvação não teve origem no sangue, isto é, não é de linhagem humana, não veio pela vontade da carne, ou porque o homem tenha buscado a Deus quando se viu na escuridão. Não, 1000 vezes não. Não foi pela vontade humana, como se ele tivesse gerado sua própria salvação. O homem morto em transgressão não tinha desejo de Deus. Agora, a fim de que os céus pudessem ser habitados por toda a eternidade pelos seus filhos, Deus planejou e providenciou o milagre do novo nascimento. Ele mandou o Espírito realizar o trabalho, deu-nos o seu Filho para que ele pudesse suprir a base para a salvação pelo derramamento do seu sangue, e nos deu a palavra a fim de que pudéssemos conhecer o Filho e assim pela fé alcançar o milagre do novo nascimento. E agora, meu prezado ouvinte, falo-lhe diretamente a você. Você já nasceu de novo? Já foi regenerado? Você já se tornou filho de Deus? Se não, faça-o agora. Eu quero orar por você e também por sua salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 3 e versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Tema desta mensagem: justificação. Em muitos tribunais, adota-se o princípio jurídico de que a sentença, em qualquer caso, seja de acordo com os fatos apresentados nos autos. Nenhum juiz tem o direito de absolver o culpado ou de condenar o inocente. E para que a justiça seja exercida, o julgamento deve estar de acordo com este princípio. No Velho Testamento, este princípio é bem claro a respeito da administração da justiça na nação de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 21 e verso 1, lemos: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Este versículo poderia ser traduzido: absorverão o justo e condenarão ao injusto. A fim de que a justiça fosse exercida, a lei mosaica exigia que toda sentença estivesse de acordo com este princípio. É por esta razão que a representação da justiça aparece sempre com os olhos vendados, de modo que o julgamento possa fazer-se de acordo com a verdade e não visando as pessoas. Este princípio de lei que rege os negócios dos homens é também o princípio pelo qual Deus exerce a justiça. Quando Deus, como juiz santo e justo, senta-se para julgar os homens, seu julgamento deve ser feito de acordo com a verdade e a justiça. Deus precisa, naturalmente, justificar o inocente e condenar o culpado. Nenhum juiz poderia administrar a justiça se tratasse os fatos de modo diferente do que são na realidade. E seria então um juiz injusto se, por favoritismo, absolvesse o culpado e condenasse o inocente. Esta lei é tão inflexível que deu origem ao que se poderia chamar de o maior enigma já enfrentado:
o enigma que Deus enfrenta quando, como Deus santo e justo, tenta aceitar os pecadores em sua presença. Como Deus poderia ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? Como pai, estamos sempre prontos a desculpar o mau comportamento de nossos filhos. Não nos sentamos como juízes para julgar a conduta deles. Quando nos desobedecem, estamos sempre inclinados a encontrar alguma excusa para esta conduta, pois não queremos administrar a justiça como sabemos que deveríamos fazê-lo. Justificamos assim os seus atos. Fazendo assim, não estamos agindo com justiça. Não agimos de acordo com os fatos apresentados, por serem ele nossos filhos. E porque o amamos, nós o desculpamos e não condenamos o culpado. Se fôssemos filhos do vizinho, seríamos justos, mas o amor nos impede de julgar os que nos pertencem. Deus não pode agir tão injustamente com os homens, pois de acordo com a sua santidade, retidão e justiça, deve julgar e condenar o culpado. Mas pode perfeitamente justificar o pecador arrependido, e isto através da fé, como lemos em Romanos 3, 26, 8 e versículo 1. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ao sermos colocados em Cristo Jesus, o velho relacionamento termina e o novo relacionamento é instituído. Em segundo lugar, o fato afirmado pelo apóstolo é que somos justificados por estarmos em Cristo Jesus, conforme está escrito em 1 Coríntios 1:30, 2 Coríntios 5:21 e aos Filipenses 3, versos de 7 a 9. Em terceiro lugar, descobrimos na epístola aos Hebreus que somos perfeitos em Cristo. O apóstolo escreve em capítulo 10, verso 14: porque com a única oferta Deus aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Glória ao Senhor. A palavra aperfeiçoou significa ser levado à maturidade completa. E quando Deus nos contempla em Cristo Jesus, Ele não vê a nossa fraqueza, ignorância e imaturidade, e sim como perfeitos em Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Em quarto lugar, descobrimos também na palavra de Deus que aquele que está em Cristo Jesus recebeu a plenitude de Cristo, conforme está escrito em João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A palavra de Deus inclui um grande número de ensinamentos sobre esta importante doutrina da justificação. Para apresentar brevemente alguns aspectos desta verdade, quero vos mostrar 7 pontos diferentes da justificação. Em primeiro, aprendemos que o homem é justificado por Deus. Em Romanos 8:30 lemos: e aos que Deus chamou, a esse também justificou. Ou ainda no versículo 33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aprendemos, portanto, nesta passagem que Deus é o autor da justificação. Em segundo lugar, somos justificados pelo sangue. Como está escrito em Romanos capítulo 3, verso 24 e 25, temos aí revelada a base da justificação. Deus planejou a nossa justificação e providenciou também o modo como seria realizada, unicamente através do sangue derramado de Jesus Cristo. Temos redenção pelo seu sangue, no versículo 24. Temos propiciação pelo seu sangue. Temos a remissão dos pecados. Tudo através do seu sangue. Assim sendo, o sangue é o fundamento básico da justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro, descobrimos aí que somos justificados pela fé. Vemos como está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 28, capítulo 4, verso 5. Isto nos leva a concluir que não são as obras que trazem justificação. Homem algum pode liquidar o seu débito diante de Deus. É por esta razão que continuamente convidamos a todos para que recebam a Jesus Cristo pela fé, como seu Salvador pessoal, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Em quarto lugar, descobrimos no livro de Romanos que somos justificados pela graça, e isto nos dá a própria essência da justificação. Paulo escreve em capítulo 3 e verso 24 de Romanos: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça é o favor de Deus concedido aos pecadores, a fim de conferir-lhes aquilo que jamais poderiam alcançar por seus próprios méritos. Sendo assim, podemos ver a graça de Deus para com o pecador é infinita e também incomparável. Em quinto lugar, quando lemos em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, descobrimos que fomos justificados pelo Espírito. Depois de dar uma lista dos pecados da carne nos versículos 9 e verso 10, Paulo explica: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes,
mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito é, por conseguinte, o agente do novo nascimento e, como tal, coloca-nos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em sexto lugar, em Tiago, capítulo 2, vemos que somos justificados pelas obras. Assim sendo, o apóstolo está dizendo aqui que o homem não é justificado diante de Deus pelas obras, mas demonstra através dela a sua justificação. Em sétimo lugar, descobrimos que somos justificados em Cristo Jesus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Se você não tiver Cristo como seu Salvador, sobre a autoridade da palavra de Deus, eu vos afirmo que ao se apresentar, melhor dizendo, diante do tribunal de Deus, justo e santo, exatamente por ser justo, este poderá fazer apenas um pronunciamento: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas se você aceita Jesus, aceita o Senhor como seu Salvador pessoal, ouvirás naquele dia: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tema desta mensagem: substituição. Desde antes da criação do mundo, Deus tinha o propósito de enviar seu Filho para que ele pudesse demonstrar a infinita graça do Senhor através de sua morte. A partir da queda do homem, toda a criação pecadora esperava a vinda do Redentor. Depois da morte de Cristo, todos os olhos se voltam para este evento do passado, que é o ponto principal da história divina. A cruz tornou-se o foco da atenção, tanto do céu como da terra. Quando vemos Jesus sendo levado à morte, podemos fazer a nós mesmos esta pergunta: por quê? Queremos considerar um dos pontos importantes da doutrina da fé, a palavra substituição. Embora esta palavra não apareça em nenhum lugar do texto, nela se encerra uma grande parte da verdade revelada. Não há doutrina que mereça mais atenção por parte dos filhos de Deus do que a da substituição. A necessidade da substituição surge da exigência justa e santa de um Deus justo e santo, no sentido de que os pecadores sejam punidos pelos seus atos de pecado. Quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, fez uma restrição às suas criaturas, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Em Ezequiel capítulo 18, verso 4, o profeta anuncia o julgamento divino: a alma que pecar, essa morrerá. As palavras de Romanos capítulo 6 e verso 23 são familiares: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É bem conhecida o princípio revelado pela palavra de Deus, que um Deus santo e justo precisa agora executar a sentença que ele mesmo estabeleceu para o pecado. Quando Adão pecou, vinculou toda a raça humana ao seu pecado, e quando pela imputação o pecado de Adão foi debitado na conta da humanidade, tornou-se necessário que Deus julgasse o pecado e que os pecadores fossem punidos por causa de suas transgressões. Entretanto, glória a Deus, o nosso Deus, de infinita paciência e compaixão, longanimidade, misericórdia e graça. Deus não é um Deus que tenha prazer na morte do perverso, mas sim que se alegra em conceder graça àqueles que merecem apenas condenação e ira. É como se houvesse um conflito na própria natureza divina. Este conflito, que propõe o maior enigma do mundo, nos é apresentado em Romanos capítulo 3 e versículo 23.
quando o apóstolo Paulo levanta a questão de como pode de um lado ser justo e de outro lado defender o pecador. Como podia Deus ser fiel e verdadeiro em relação a si mesmo, a sua palavra e ao seu caráter, e executar uma sentença justa e ao mesmo tempo remir os pecadores? A palavra fica no ar. Deus encontrou o meio de ser justo e ao mesmo tempo justificar aqueles que nada fazem além de crer. Louvado seja Deus. A solução que ele encontrou para esse problema está na doutrina da substituição. Esta doutrina nos apresenta a grande verdade das Escrituras. Deus foi fiel a si mesmo, ao seu caráter e à sua palavra ao punir o pecador. Glória a Deus. Mas a punição do pecador se realizou na pessoa de um substituto. Para que a condenação de Deus fosse executada sobre aquele que tomou nosso lugar, Deus pode, portanto, agora receber aqueles que satisfazem uma única exigência: crer no sacrifício expiatório de Jesus, porque o salário do pecado recaiu sobre o substituto e seu débito foi pago por outra pessoa. Glória ao Senhor. Peço que o ouvinte se concentre nesta doutrina vital, enquanto consideraremos os ensinamentos da doutrina e da palavra substituição. Antes de tudo, vejamos algumas passagens que nos apresentam o conceito de um substituto e a doutrina da substituição. No texto original, os autores do Novo Testamento usam uma preposição que nos transmite a ideia de alguém fazendo alguma coisa em benefício de outra ou em seu lugar. Quando Jesus Cristo é apresentado como substituto, neste sentido, ele está se oferecendo em nosso benefício, está realizando um ato para o nosso bem, executando uma obra a nosso favor. O apóstolo escreve em Lucas capítulo 22 e verso 19 e 20 que Cristo, tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando Cristo diz aqui, oferecido por vós e derramado em favor de vós, ele está dizendo literalmente: aqui está o corpo que é dado em lugar do seu, para seu benefício, e aqui está o sangue que é derramado para o seu bem. Quando foi instituída a ceia do Senhor, Cristo estava anunciando a doutrina da substituição. Outra vez em João, capítulo 10 e verso 15, Cristo disse: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Trata-se aqui da mesma expressão encontrada em Lucas 22, 19 e 20. E Cristo disse que quando ele, como pastor, deu a sua vida, não fez isto em seu benefício próprio, mas em nosso benefício. Glória a Deus, glória a Deus. Não foi pelo proveito que poderia extrair desse sacrifício, mas pelo bem que poderia proporcionar aos pecadores através deste sacrifício. Dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente em Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo escreve: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, maravilha! Oh, que grande milagre! As mesmas palavras são usadas. Cristo morreu em nosso lugar, para nos beneficiar, para que fôssemos favorecidos por sua morte. Quem suportou a dor, quem suportou a vergonha, o sofrimento e a agonia, foi ele, mas o benefício foi nosso. Oh, que maravilha! Milagre da salvação. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 13, Paulo afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus Cristo foi amaldiçoado, não porque merecesse a maldição de Deus, pois não havia pecado nele. A maldição de Deus não poderia recair sobre ele por suas próprias transgressões, mas Jesus Cristo sofreu o castigo em nosso lugar para nos beneficiar. O favor e a graça da redenção e da salvação nos vieram através dele, porque ele assumiu uma culpa que não era sua, mas nossa. Oh, maravilha, que grande é este milagre. Prezado ouvinte, disponha-se agora a constituir Jesus Cristo como seu substituto. Ele foi à cruz em seu lugar, ele deu a vida por você, agora ele espera de braços abertos. Qual será agora a tua atitude diante desta cena? Aceite-o agora como seu Salvador e Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.